10 dias é o que você precisa para aprender a montar uma boa carteira de fundos imobiliários. E aprender ainda como você pode fazer com que essa carteira ela se torne a base sólida de todos os seus investimentos, fazendo com que você consiga tomar decisões de investir em ativos de até mais risco, com maior potencial de retorno, sem muito medo, sem muito receio. E de quebra, essa carteira ainda vai te gerar renda passiva todos os meses, fazendo com que o seu dinheiro trabalhe para você sem que você tenha que colocar muito esforço. É normal que você no começo tenha um pouco de medo, um pouco de receio, porque falta conhecimento. E aí você ainda ouve muita gente falando que perdeu dinheiro na bolsa de valores. Mas eu vou te mostrar como que de forma simples você consegue aprender dia a dia como investir em uma base sólida, como montar uma carteira de investimento sólida, com controle de risco, para que você possa, sem muito medo, conseguir aproveitar todo o potencial de ganho que a bolsa te oferece todos os dias. Sabe por que muita gente perde dinheiro na bolsa? Porque elas começam do jeito errado. Muita gente começa investindo na bolsa somente seguindo recomendações de outras pessoas, de amigos. E aí elas não fazem a menor ideia do que estão fazendo e acabam perdendo dinheiro. Essas pessoas são as pessoas que seguem a manada. E quem segue a manada não sabe para onde está indo, não sabe o que está fazendo. Essas pessoas compram como todo mundo, quando todo mundo está comprando, e aí paga mais caro pelo ativo, e depois vende quando parece que está todo mundo em pânico, perdendo dinheiro com esse ativo, com essa operação. E outras pessoas perdem dinheiro porque acreditam que bolsa é igual cassino, que você coloca um pouquinho de dinheiro e quase que instantaneamente aquilo lá vai virar um montão de dinheiro, você vai ficar milionário e não vai precisar mais trabalhar. Quem aposta em cassino sabe que na maioria das vezes quem ganha é a banca. E se você está no mercado financeiro, se você está investindo na bolsa como um apostador, você pode ter certeza que na maioria das vezes a bolsa vai ganhar de você. Então, se você for um seguidor de manada, um apostador de bolsa, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar. Agora, se você entende que investir na bolsa com inteligência é um processo que demanda tempo, mas que ele é recompensador lá na frente, então eu consigo te mostrar como em apenas 10 dias você pode aprender a montar uma carteira e essa carteira servir como base sólida para todos os seus investimentos. Dá uma olhada nos resultados dessas carteiras que têm fundos imobiliários como a sua base sólida e que aplicam o método Crescimento NX no desenvolvimento da sua carteira de investimentos. 21,62% em um ano. 17,67%, 25,08% em apenas 12 meses. Esses resultados não são extremamente surpreendentes, mas são resultados sólidos que permitem com que essas carteiras se desenvolvam de uma forma saudável e constante, num ciclo virtuoso. Vamos fazer uma analogia aqui com um empreendedor que investe naquelas máquinas de venda de refrigerante, aquelas que você coloca o dinheiro lá para poder comprar um refrigerante, as vending machines. Vamos supor que a gente tem lá um empreendedor que tenha dinheiro para comprar uma única máquina de refrigerantes. E que ele compre aquela máquina e aquela máquina suporta até 100 refrigerantes dentro dela. Né? O estoque máximo ali dentro da máquina é de 100 latinhas de refrigerante. E que ele, por conta do emprego que ele tem, ele só consegue visitar a máquina para fazer a manutenção e reposição do estoque uma vez por semana. Então aquela máquina ela vai ficar limitada ao faturamento de 100 latinhas de refrigerante por semana. Ele não consegue vender mais do que aquilo, porque ele não consegue repor o estoque com mais frequência. Ele começa essa operação e essa operação começa a dar lucro para ele. Ele começa a vender lá as latinhas de refrigerante e ele começa a ter lucro. Até chegar no momento que ele teve um montante de lucro suficiente para comprar uma nova máquina. Aí ele vai lá e compra essa nova máquina e agora ele tem 2 máquinas em operação. O que faz com que praticamente o lucro dele, né, considerando que as máquinas ela tem ali mais ou menos o mesmo faturamento, o mesmo percentual de lucro, ele faz com que o lucro dele praticamente dobre.
E agora ele vai ter a metade do tempo que ele precisou para comprar essa segunda máquina, ele vai ter metade do tempo para comprar a terceira, porque agora ele tem 2 faturamentos. Então esse tempo para ele poder comprar uma terceira máquina vai diminuir. E aí quando ele compra uma terceira máquina, coloca em operação e essa máquina começa a dar lucro também para ele, vai levar menos tempo ainda para ele conseguir comprar uma quarta máquina. E aí assim ele vai indo, e cada vez que ele vai conseguindo colocar mais máquinas para dentro da sua operação, menor é o tempo que ele precisa para comprar mais máquinas, porque quanto mais ele coloca a máquina, mais faturamento ele tem, mais lucro ele tem, e com isso, com o montante de lucro sempre aumentando, ele consegue ir comprando mais máquinas com maior velocidade. Ele entrou num ciclo virtuoso. E é exatamente isso que acontece quando você monta uma carteira de fundos imobiliários que seja boa, uma carteira robusta. Quando você tem uma carteira de fundos imobiliários que entra no ciclo virtuoso, essa carteira começa a te gerar renda suficiente para que em determinado momento você nem precise mais colocar dinheiro dentro dela, que apenas com os lucros daquela carteira você consegue ir reinvestindo em cima da sua carteira, comprando mais ativos, ou até mesmo consegue ir tirando dinheiro, né, desses rendimentos sem atrapalhar os seus investimentos, sem que você precisa sacrificar o seu principal ali investido, somente tirando dinheiro dos rendimentos. Então, uma vez que você entra nesse ciclo virtuoso e que você consegue chegar nesse momento, você consegue ter aí a sua liberdade financeira para tomar decisões sobre o que fazer com esse rendimento extra que você está gerando. Quanto antes você começar a montar esse seu ciclo virtuoso, mais tempo você vai ter para o seu dinheiro trabalhar para você e maior vai ser o seu retorno lá na frente. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Se você conseguir fazer isso aos 50 anos, investindo R$500 todo mês, numa carteira que gera algo em torno de 0,8% de rendimento, e você reinvestir esses rendimentos mensalmente também, quando completar 60 anos, você vai ter um patrimônio de aproximadamente R$100 mil. Agora, se você começar a fazer isso aos 40 anos, o valor já sobe para R$360 mil aproximadamente. E se começar aos 30, você vai ter mais de R$1 milhão na sua conta quando você tiver idade para se aposentar. Você consegue ver o poder dos juros compostos trabalhando ao longo do tempo ao seu favor? E esse retorno que eu estou considerando não é nada astronômico, porque 0,8% ao mês dá mais ou menos 10% ao ano. Imagina se você tiver 15, 20% ao ano de rendimento na sua carteira, como os resultados que eu mostrei para você anteriormente. O que você não consegue fazer? Qual que é o potencial que você não consegue ter dentro da sua carteira de investimentos? É lógico que eu não consigo garantir que você vai ter rendimentos nesses patamares todos os anos. Mas eu posso te prometer que eu consigo te ensinar um método que vai te dar todas as condições que você precisa para que você tenha bons rendimentos ao longo do tempo. Esse método ele funciona da seguinte forma. Você vai montar uma carteira de fundos imobiliários aos poucos, vai investindo nessa carteira aos poucos e vai reinvestindo os rendimentos, os dividendos gerados por essa carteira na própria carteira. Então, ao longo do tempo, você vai fazendo com que essa carteira ela cresça em quantidade de ativos e quantidade de cotas em cada um desses ativos. Você vai fazer isso até que você atinja um número de mais ou menos 10 ativos, 10 fundos imobiliários na sua carteira. Quando você chegar nessa carteira de 10 fundos imobiliários, você vai continuar reinvestindo nela para que a quantidade de cotas dessa carteira, de cada um desses ativos dentro dessa carteira, continue crescendo. Conforme você vai investindo e alimentando essa sua carteira de 10 fundos imobiliários ao longo do tempo, você vai perceber que você vai começar a fazer isso de forma natural.
Você vai bater o olho na sua carteira e entender se você precisa tomar alguma decisão ali dentro daquela carteira, seja comprar mais de um determinado ativo, ou até mesmo vender alguma parte de um outro ativo, conforme o movimento do mercado. Isso vai ser algo que você vai bater o olho e já vai conseguir enxergar essas oportunidades ou esses ajustes necessários durante o tempo, durante a vida da sua carteira, que você vai precisar fazer. Nesse momento, você vai ter se tornado um expert na sua carteira. A partir daí, você já vai ter constituído a sua base sólida dos seus investimentos. Você já vai ter ali uma carteira de investimento que vai servir como base para todas as outras operações de investimentos que você vai fazer em outros tipos de ativos. Por exemplo, uma vez que você já tem essa base montada e essa base está gerando renda para você todos os meses, e essa renda já é tão uma renda robusta, você pode pegar uma parte, ou até mesmo toda a renda gerada por essa carteira, por essa base sólida, e investir em algum outro ativo, né? Um ativo de mais risco, mas que tenha um maior potencial de retorno. Por exemplo, você pegou lá, a sua carteira ela gerou para você R$1.000 de rendimento, ela está gerando para você R$1.000 de rendimento todos os meses. E essa carteira ela já está formada, você já está com a sua base sólida formada, gerando R$1.000 todos os meses. Você pode pegar esses R$1.000 e aplicar, por exemplo, numa ação, uma small cap, numa ação com mais risco, mas com maior potencial de valorização. E aí você faz alguns estudos, analisa algumas ações e identifica, opa, achei uma ação que tem um potencial de retorno que pode ser um potencial de retorno muito grande, se realmente essa ação ela progredir, se essa empresa ela progredir. E aí você vai lá e usa esses R$1.000 para comprar as ações dessa empresa. Provavelmente o valor das ações dessa empresa vai ser bem pequenininho, vai ser muito provavelmente abaixo de R$10. Aí você vai lá e compra esses R$1.000 e investe nessas ações aí, vamos supor que você pagou R$10 por cada ação dessa empresa. E aí, se caso acontecer o pior, de repente essa empresa não for para frente, ela não ser uma boa empresa, foi realmente uma análise ruim que foi feita em cima daquela empresa e ela não tem esse potencial de valorização, e você perder esses R$1.000, você vai estar mais tranquilo. Lógico que perder dinheiro ninguém quer, sempre dói um pouco. Mas você perdeu R$1.000 que foi gerado pela sua base sólida. E você sabe que no mês seguinte, essa base vai te gerar mais R$1.000. Então, apesar de você saber que, puxa, eu perdi dinheiro, não é bom perder dinheiro, mas apesar disso, você vai saber, tudo bem, eu perdi um dinheiro que a minha base sólida vai me gerar novamente no mês seguinte, e aí no mês seguinte eu tomo uma outra decisão de repente investir numa outra empresa, numa outra ação, num outro ativo de mais risco. Agora, se você der uma tacada certa e esses R$1.000 que você colocou nessa empresa, essa empresa realmente der certo, essa empresa realmente valorizar, sei lá, um projeto dela realmente for para frente, esses seus R$1.000 ele pode se multiplicar por 4, 5, até 10 vezes, porque o potencial de ganho dessas ações ele é exponencial, ele é muito grande e quando ele cresce muito rápido. Então você consegue enxergar como ter uma base sólida nos seus investimentos te ajuda a investir com mais tranquilidade em busca de maiores rendimentos? Se você quer aprender como que você consegue fazer isso, montar essa base sólida e aprender um método para que você consiga investir na bolsa de valores de forma mais tranquila, no meu curso, em apenas 10 dias, você vai ter material suficiente para conseguir aprender tudo o que você precisa para construir essa base sólida e ir investindo na bolsa de valores com muita tranquilidade. Eu confio tanto que você vai querer estar nessa jornada comigo por um bom tempo, que eu vou te liberar os 7 primeiros módulos do curso durante os 7 dias de garantia que você tem. E esses 7 primeiros módulos, fazendo esses 7 primeiros módulos, você já vai ter a bagagem suficiente para montar a sua carteira de FIs. Ou seja, você pode entrar no curso, fazer os 7 primeiros módulos, aprender a montar a sua carteira de FI e se mesmo assim você não estiver satisfeito, você pode pedir seu dinheiro de volta no prazo de garantia. Eu não estou aqui só para te vender um curso, eu estou aqui para te passar conhecimento. E eu tenho certeza que você vai querer continuar recebendo esse conhecimento por mais de 7 dias.
Então, clique no link aqui embaixo e comece hoje mesmo o caminho para que você consiga montar aí uma boa carteira de investimento e consiga fazer o seu dinheiro trabalhar para você o mais rápido possível.